Muito bem, estamos de volta discutindo, aqui debatendo com os doutores Francisco e doutor Eduardo, a disfunção erétil e o tratamento que depois vocês vão acompanhar. Mas continuando no fator causa, a etiologia, a origem da disfunção erétil, eu gostaria de saber do doutor Eduardo alguma coisa. Como o Francisco falou, é bem difícil a gente conseguir definir e quantificar o que vem do psicológico e o que vem do orgânico. Muitas vezes eu procuro falar para os pacientes que é um conjunto de fatores e que a gente tenta ir atrás do que a gente pode resolver clinicamente, com medicação ou com mudança de hábito, com as formas de tratamento que a gente tem em mãos. Mas é sempre muito importante você trabalhar o lado psicológico, porque como ele falou, o paciente que falhou, ele já fica, na próxima relação que ele for tentar, ele vai vir estressado, isso vai acumular e vai desencadear maior dificuldade para ter relação. Então, junto com a gente, é sempre bom tu ter um psicoterapeuta, uma psicóloga para acompanhar esses pacientes, porque o fator emocional é muito importante. Muitas vezes até o relacionamento, muitas vezes a gente vê bastante paciente que vem, não, com a minha esposa eu não consigo ter relação, não funciona, mas com outra mulher consigo funcionar. Tá? Então, o componente emocional e do que ele vive dentro do emocional dele, do convívio dele, influencia bastante no o ambiente, sexual. né? Sim. A situação, muitas vezes, do casal, né? Ambiente que ele vive. Mas nós sabemos que hoje, no mundo atribulado que vivemos, o homem na sua correria, eu acho que isso tem um fator importante na disfunção. O estresse, por exemplo. O estresse, e tem hoje muito a cobrança de performance, né? Tudo é cobrança de performance. Tem que ter a performance no trabalho, a performance de atleta e a performance sexual. Então, essa cobrança que às vezes, de uma maneira até subliminar, a mídia coloca, com revistas e com filmes e com apelos à sexualidade, embutem de uma certa maneira a obrigação de ter uma determinada performance sexual. Isso gera, né? Eu acredito que na mulher também, mas o assunto aqui é a disfunção sexual masculina, eu acho que gera uma ansiedade aliada ao estresse do dia a dia que com certeza influi na qualidade da atividade sexual de alguns indivíduos. Isso é muito importante, porque hoje a atividade, né, do homem, muitas vezes isso tem que ter aquele mecanismo que tu explicou, da anatomia, da fisiologia. Tudo tem que ter uma conjugação entre o anatômico, o físico e o emocional que está no centro do cérebro, né? Eu vou aproveitar essa sua deixa aí, doutor Mário, para fazer um complemento que o senhor falou muito bem, eu tinha até esquecido de comentar. Por exemplo, aquele homem às vezes chega lá no consultório com a queixa que ele tem as ereções noturnas presentes. Ótimo. Então, a hora que ele está dormindo e que o cérebro não está influenciando na atividade sexual, claro que isso não é uma regra definitiva, ele tem ereções noturnas positivas, ou eventualmente até numa situação de masturbação. Porém, no momento que ele tem um enfrentamento com a parceira, com a namorada ou esposa, quer que seja, ele tem uma dificuldade, ele falha. Então, esse paciente, a gente tende a classificar ele como um fator emocional. Ou seja, o sistema fisiológico dele funciona, mas no momento que vem a pressão, o estresse, o efeito de cima da cabeça, do cortical, ocorre daí uma falha. Isso que o senhor falou, então, é bem importante. Importante. Outro assunto, outra parte importante, orgânica, que eu acho, no homem, é o traumatismo do pênis. O que vocês poderiam me falar para quem está nos assistindo? Qual é a causa mais frequente desse traumatismo e o que leva esse traumatismo do pênis? Porque nós sabemos que pode ocorrer fratura do pênis. Sim. Então, o que você... Não é tão comum, mas é comum para a gente, que é urologista, a gente vê com certa frequência, a fratura do pênis. Ela ocorre, normalmente, a fisiopatologia da fratura é durante o ato sexual, a parceira senta em cima do pênis e acaba fraturando o corpo cavernoso que o Francisco falou na explicação da anatomia.
Como é muito sangue, ele está entumecido, vai sangrar bastante. E isso necessita de uma correção cirúrgica. Se isso não for corrigido o mais breve possível, pode desencadear sequelas. Quais delas? A principal é a disfunção erétil. Quanto mais horas tu demorar para corrigir, mais chance ele vai ter de fazer uma isquemia e ter um problema para ter ereções futuras. Outros problemas é curvatura peniana, cicatriz, dor para ter relação, que isso também pode desencadear a disfunção no longo prazo. Você falou de um fato ali, num detalhe importante, que eu vejo muito lá na minha clínica, né, Francisco? Que é a curvatura peniana. Os homens geralmente chegam lá dizendo, doutor, meu pênis está igual um anzol, está para cima, para baixo ou para o lado. Isto é um fato? Isso é uma doença. E por que ocorre isto? Isso é uma doença. Via de regra, o encurvamento ele pode ser congênito, né? Que não é tão frequente assim, então nasceu assim, e ele pode ser secundário a um trauma, que foi o que o Eduardo falou. Então, um traumatismo, vai ocorrer uma fibrose, tudo que traumatiza tem que cicatrizar. Se a cicatrização não for feita de uma maneira alinhada, vai haver uma cicatrização e vai haver um encurvamento, né? Mas o mais comum que o senhor deve ver lá na sua clínica justamente é a doença de Peyronie. Isso. O Peyronie é uma calcificação anormal na albugine, na pelezinha que recobre o corpo cavernoso e provoca um desvio de eixo. Então, vai depender de onde essa calcificação aconteceu. Se é para cima, para o lado ou para baixo. E aí vai depender de para onde vai ser o encurvamento. Esse encurvamento vai ser de maior ou menor grau, podendo chegar até esse anzol que vai impossibilitar a relação sexual. Eu acho que o telespectador deve estar nesse momento perguntando, tem tratamento? Correção? É possível voltar o pênis ao normal? Tem tratamento. Basicamente o tratamento hoje em dia é cirúrgico. O que a gente vê resultado e resposta é cirúrgico. Existem algumas medicações via oral que não tem nenhuma comprovação científica ainda de que podem, na verdade, evitar que se piore tanto, mas não tem tanta comprovação científica. E algumas injeções intralesionais que podem ter algum efeito, mas tudo isso ainda é bem discutível hoje. Hoje o tratamento é cirúrgico. Existem basicamente duas técnicas para se corrigir o Peyronie. Uma é você puxar para o lado contrário, só que ocorre um encurtamento do pênis. Tu puxa ele contra, se ele está assim, tu vai puxar ele contra, só que consequentemente vai trazer um encurtamento. E o outro é você abrir e desfazer essa placa calcificada que o Francisco falou e colocar algum material ali. Tá? Pode ser o material do próprio paciente ou um material sintético ou de outro animal que a gente coloca ali para corrigir essa curvatura. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e já retornamos já.